quantas horas devo estudar inglês por dia ou por semana? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, sejam de alunos, pessoas que querem começar a estudar inglês. Então, hoje eu vou te responder e te ajudar a raciocinar quantas horas é preciso estudar inglês para que você tenha um bom resultado, para que você evolua e chegue sim à fluência no inglês. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Bruna Raftopoulos, a sua professora de inglês, e aqui no nosso canal eu te mostro que estudar inglês pode ser sim muito divertido, prazeroso, não precisa ser chato, ruim, monótono, nada disso. Eu te ensino inglês de uma forma mais simples, divertida e, claro, o mais importante de tudo, eficaz, né? Para a gente chegar aí à tão sonhada fluência. E para a gente ter um estudo eficaz, quantas horas é preciso estudar inglês por dia ou por semana? Bem, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas são diferentes umas das outras. Então não adianta a gente determinar e falar que é preciso estudar tantas horas por dia ou por semana que vai ser eficaz e essa é uma resposta genérica que vale para todo mundo. Não, as pessoas são diferentes, então nós precisamos avaliar o contexto de vida de cada um. Como eu não sei exatamente como é a sua rotina, mas você pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo de forma mais personalizada ainda, mas eu vou te dar alguns exemplos, né? Bem, é importante que você observe a sua rotina diária. Não adianta você impor uma determinada quantidade de horas para estudar inglês se você trabalha fora, pega trânsito, faz uma faculdade, uma pós-graduação, cuida da casa, de filhos, enfim, você precisa colocar o seu estudo de inglês dentro da sua rotina. É claro que a gente não vai ficar esperando o momento ideal para começar a estudar, né? Porque esse momento ideal, ele não existe, né? A gente precisa enxergar a nossa realidade. Dentro do minha vida real, como que eu posso conseguir colocar o meu estudo? Então, você vai determinar o quanto de horas ou minutos que você consegue estudar por dia. Dentro dessa pergunta, muitas pessoas me perguntam, né? Mas quantas horas por semana ou quantas vezes por semana é necessário estudar inglês para chegar à fluência no inglês? Nós observamos o seguinte: não é a quantidade de anos, de dias que vai te levar à fluência, e sim a quantidade de horas. Então, é claro que se você colocar mais estudo por dia, você vai avançar mais rápido, desde que esse estudo seja com qualidade, certo? As escolas tradicionais de inglês, elas costumam colocar aí uma carga horária de 2, no máximo 3 horas de estudo na escola por semana. E não ensinam os alunos a estudarem fora das aulas, o que é um erro gigantesco, porque só 2 ou 3 horas de estudo por semana, e às vezes isso acontece em 1 ou 2 dias na semana, é muito pouco, não pela quantidade de horas, mas pelo tempo que a gente fica sem ter contato com o idioma fora das aulas. Então é importante que você pratique nesses outros dias em que você não tenha aula. Então, mais importante do que a quantidade de horas que você vai estudar por semana ou por dia, é importante que você consiga colocar uma frequência de estudos diários, para que você consiga ter o contato com o inglês todos os dias, nem que seja um pouquinho. Então, você vai determinar o quanto de tempo você consegue estudar por dia. Ah, é 20 minutos, 30 minutos? Ok, no problem. Mas é muito melhor você estudar meia hora todos os dias do que 3 horas seguidas em um único dia da semana e ficar todos os outros dias da semana sem estudar, sem praticar nada do inglês. Coloque
uma quantidade de estudos por semana, mas divida em blocos, divida um pouco por dia, tá certo? Então, mesmo que sejam essas 3 horas por semana, igual eu dei o exemplo das escolas tradicionais de inglês, não tem problema que seja 3 horas de estudo por semana, mas divida essas 3 horas em pelo menos 5 dias na semana, para que você não fique um período muito longo sem ter contato nenhum com o inglês. Há estudos de psicólogos, cientistas, neurologistas, médicos das áreas das neurociências que afirma o seguinte: nós temos 2 motivos para enxergar que é importante a gente fazer um pouquinho todo dia do que fazer muito em um dia só. Primeiro, que estudar é algo cansativo. Então, se você fizer muito em um dia só, você vai ficar muito cansado, é muito exaustivo, vai chegar em um momento do seu estudo que você não vai absorver conhecimento mais, o seu raciocínio vai ficar mais lento e não vai ser produtivo. Então, 3 horas seguidas de estudo em um único dia é extremamente exaustivo. Por isso, é importante que você faça essa divisão, ou pelo menos faça pausas, né? Por isso que nas escolas, por exemplo, nós não temos 3 horas de aula seguidas da mesma matéria, porque chega uma hora que a gente cansa, a gente precisa alternar para pelo menos descansar o cérebro nesse quesito. Então, em escolas, seja ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, a gente tem uma carga horária grande, exaustiva de estudo, sim, durante o dia, mas é dividida em blocos para que o nosso cérebro faça essa mudança e consiga começar do zero o estudo e realmente aproveitar aquele estudo. Então, esse é o primeiro motivo, por ser muito exaustivo, uma carga horária muito grande em sequência de estudo. Segundo, é que se a gente faz essa divisão e estuda um pouco todos os dias, nós vamos criar o hábito, a frequência de estudar todos os dias. E quando a gente cria esse hábito, o nosso cérebro entende que, poxa, eu vou estudar um pouquinho todo dia, isso fica menos cansativo, já é uma rotina sua, e o seu corpo, o seu cérebro, ele já se prepara todo para realmente estudar e aproveitar o momento de estudo. Então, se você, quando começa a estudar, né, se você vai começar a estudar inglês agora e você se sentir muito cansado nos primeiros dias, não se preocupe, é o seu corpo se adaptando a essa nova rotina. Depois aí de alguns dias, pelo menos umas 2, 3 semanas, fazendo isso de forma frequente, vai ficar mais fácil e mais tranquilo. Então, esses são os 2 grandes motivos para que você divida o seu estudo um pouco todos os dias. Eu sei que aos fins de semana, feriados, acaba sendo um pouquinho mais difícil de acontecer isso, mas pelo menos estude aí 5 dias na semana, um pouco todos os dias e a quantidade de tempo que for possível para você nesse momento. Pelo menos 20 minutos, eu tenho certeza que é possível de você praticar inglês todos os dias. Combinado? Se você quer realmente chegar à fluência no inglês, aqui no nosso canal tem várias aulas para te ajudar a isso, inclusive te ensinando algumas técnicas, como estudar inglês da melhor forma, utilizando aí músicas, séries, filmes de forma mais divertida. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhuma aula. Nós temos aulas novas todas as semanas. E se você tem alguma dúvida, quer me perguntar algo, me siga lá no Instagram, pode me chamar no direct, pode me mandar mensagens que eu respondo as suas dúvidas aqui no canal também, como essa pergunta de hoje. Foi de um aluno que me mandou lá no Instagram e eu estou aqui para tirar essa dúvida e ajudar todos vocês, ok? Então, pode me mandar suas dúvidas, perguntas, sugestões
por lá que eu te atendo aqui também. Quem sabe a sua dúvida não é a próxima aula, hein? So, see you next time. Let's study a lot. Bye bye!